A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração a Ele. Estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-la, Senhor. Receba, pois são tuas. Para Jesus. Graças a Deus. Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do que? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2018. 2018, ano da bondade do Senhor. Diga, eu serei altamente favorecido pelo Senhor em 2018, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 5 e capítulo 5, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Diga comigo, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Diga comigo, fazia 38 anos. 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. Diga comigo, você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Vou dar uma parada aqui, que se nós buscarmos, estudando a Bíblia, nós vamos aprendendo, e realmente, grave sempre, que eu sempre, uma frase, ainda falei muito sobre isso na segunda-feira, uma frase que nós sempre fazemos vocês repetirem dentro da igreja, é a frase: se você pegou o Espírito. Pegou o Espírito? Peguei. Do quê? Mais do que vencedor. Porque a Bíblia tem um Espírito. Quem escreveu esse livro é um Espírito. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu, o Espírito Santo é o realizador, da vontade, das obras do Senhor, e é o que nos capacita para fazer a vontade de Deus. O dom da fé é do Espírito Santo, a sabedoria é do Espírito Santo, a inteligência é do Espírito Santo, o espírito de força e de fortaleza é do Espírito Santo. Então nós precisamos. Você já prestou atenção quando a pessoa não tem um Espírito, ou não está no Espírito, ou no ambiente espiritual, ele pode ler isso aqui de ponta a ponta e ele não entende nada? Não tem discernimento algum do que está falando?
pode inclusive ler e fazer mal a ele, e não o bem que a Bíblia diz, ou que a Bíblia nos traz, porque não tem o Espírito. E lembrando que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito, elas se discernem de forma espiritual. Você pode passar anos no banco da igreja, uma coisa é você chegar como natural, mas chega um momento que você tem que se tornar espiritual, e se você não se torna um homem espiritual, você passa anos sem entender nada, sem discernir nada, sem absorver nada e sem mudar nada. E aí, onde eu quero chegar? O tanque de Betesda, que o anjo agitava aquelas águas, de tempos em tempos o anjo passava e agitava aquelas águas. Quantas entradas tinha no tanque? 5. Então significa que havia ali 5 oportunidades. 5. Muitas pessoas foram curadas naquele tanque, mas aquele homem permaneceu naquele estado 38 anos. 38 anos. Quando Jesus perguntou: você quer ser curado? A pergunta do Senhor foi clara e objetiva, mas veio à tona o que estava dentro dele. E o que estava dentro dele foi dizer ao Senhor que não tem ninguém que o ajude a entrar, que sempre alguém entra na frente dele. Não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me apoie. Ainda falamos sobre isso na segunda-feira, né? Diga comigo: o reino dos céus é conquistado à força. Quem usa de força se apodera dele. Então, se eu não aprender, se eu não me fortalecer e colocar força na minha fé, força espiritual, força nas minhas orações, força, o reino dos céus que começa aqui, eu nunca vou desfrutar dele, porque eu não coloco força. O reino é conquistado à força, e quem usa de força se apodera dele. Então as pessoas hoje, inclusive os cristãos, eles estão sempre esperando que alguém faça algo por eles. Eles estão sempre esperando que alguém lhe ajude, alguém faça. E é o que eu disse na segunda-feira, né? E se você estiver esperando que alguém te ajude e não tiver ninguém que te ajude, o que você vai fazer? Como o exemplo de Davi, que quando ele chega esperando uma vitória, ele chega, foi saqueado, sua casa foi saqueada, suas mulheres foram levadas, seus filhos foram levados, seus bens foram levados. Quem estava do seu lado ameaçando apedrejá-lo? Nós vamos apedrejá-lo. Ele não teve ninguém para apoiá-lo. Ele, diz o texto, ele fortaleceu-se em quem? Ele se fortaleceu no Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor, ele se fortaleceu em Deus, buscando a Deus, orando a Deus, e disse: Senhor, eu devo ir à luta atrás. O Senhor disse: diga, vá e você vai conquistar. Eu vou entregá-los nas suas mãos. Então ele se levantou e foi à luta, diga comigo, e recuperou o quê? Tudo. Mas se tivesse ficado se lamentando, e se tivesse ficado dizendo assim: oh meu Deus, olha aí, oh, não me apoia, nem aqueles que eram para estar do meu lado, me apoiando, me ajudando, não me apoia. Olha aí, meu Deus, estão querendo me apedrejar. Não havia ninguém para apoiá-lo, nem os
que estavam próximos. Como eu disse, há momentos que você não vai encontrar apoio da tua mulher, você não vai encontrar apoio do teu marido, você não vai encontrar apoio dos teus irmãos, você não vai encontrar apoio do teu pai, você não vai encontrar apoio da tua mãe. E aí, o que você vai fazer? Vou dizer, tem gente que vai fazer assim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar magoado, chateado, que é o que tem feito. E magoado, chateado não vai te tirar do lugar. O que eu deveria me fazer? Não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me apoiar, então eu vou buscar apoio em Deus. Não tem ninguém para me fortalecer, eu vou me fortalecer em Deus. Não tem ninguém comigo, eu vou buscar a Deus, porque Deus será comigo, e eu não vou ficar nessa situação, eu não vou permanecer. E eu paro, eu busco, eu oro, eu entro na presença de Deus, eu rasgo meu coração, e Deus me fortalece, Deus me dá visão, a força que eu preciso vai vir dEle. Esse homem passou 38 anos esperando que alguém fizesse alguma coisa por ele. 38 anos esperando que um homem, que algum homem o colocasse dentro do tanque. Quem está entendendo, gente? Então nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque nós temos... Hoje eu ainda falava isso para uma pessoa. Não me leve a mal. Eu dizia assim para uma pessoa: você já prestou atenção que às vezes há as pessoas que geralmente elas não têm tanto apoio, não têm tanto incentivo, mas o caso específico eu dizia assim a uma pessoa: você já prestou atenção que numa casa, às vezes você vê um filho que ele sai, ele enfrenta, ele dá a cara, ele vai à luta e ele vence, e tem aquele filho que não sai de perto do pai e da mãe e não sai do lugar? Não cresce? Já prestou atenção? Às vezes há situações na vida da gente que a gente tem que parar de olhar para tudo o que acontece na vida da gente como algo ruim. E eu posso falar isso com conhecimento de causa. Há um tempo atrás eu preguei e dei o testemunho para vocês que quando eu vim para São José do Rio Preto, eu vim chorando. Eu vim achando que a minha vida aos 14 para 15 anos já estava terminada. Por quê? Porque meu pai, que foi um homem muito próspero, perdeu tudo que tinha, nós estávamos pobres, o casamento do meu pai e da minha mãe acabou, meu pai e minha mãe se separou, e o meu pai, na separação, minha mãe não aguentou mais e diz: eu vou embora. Na história da separação, meu pai falou: você quer ir, você vai, você some, mas não leva nada, e o Júnior não vai com você, fica comigo. O Júnior sou eu, sou o Juninho em casa, tá? O Júnior não vai, o Júnior fica comigo. Imaginam, já vinha de uma situação problemática, problema mais problema, vergonha e mais vergonha, cobrança e mais cobrança em casa, humilhações e mais humilhações na porta de casa. Eu cheguei a um ponto de eu ter trauma de sentar na porta da minha casa. Eu não sentava na porta da minha casa. E se eu tivesse sentado com amigos na porta da minha casa, se eu tivesse num murinho que tinha na porta da minha casa, se eu tivesse sentado e encostasse um carro, eu entrava em pânico. Eu criava uma situação e falava assim para os meus amigos: vem cá, corre aqui, vem comigo. Que eu queria fingir que tinha alguma coisa importante para mostrar, mas eu queria tirar dali, porque eu sabia que era vergonha, sabia que eram humilhações que a gente ia passar. Então, quando minha mãe tomou a decisão, e meu pai falou: o Júnior não vai, aquilo eu entrei em pânico, porque eu pensei comigo: e agora? E como é que eu deixo minha mãe embora? Minha família acabou.
aqui essa situação caótica desse jeito. Minha mãe indo com a mão na frente e outra atrás. Uma pobreza absurda. Aí, por final, ele disse assim: então, pega aí, pega o fogão, pega uma cama, pega não sei o que, não deixou, nem geladeira, ele não deixou ela levar. Arrumou um caminhãozinho para poder transportar para São José do Rio Preto. Minha mãe ia passar na casa de uma tia para despedir da tia. Eu peguei e falei para o meu pai assim: pai, deixa eu despedir da minha mãe. Minha mãe foi na tia ali, deixa eu ir falar tchau para minha mãe. Ele disse: vai lá. Vai lá. Eu ia pular no caminhão e ir embora, que foi o que eu fiz. Eu entrei dentro do caminhão e falei: eu não fico, eu vou com a senhora e etc, etc. E entrei e eu vim, eu e minha mãe, na cabine do caminhão com o motorista. E eu chorei a viagem inteira. Eu chorei a viagem inteira e eu passei aquele primeiro ano que eu só chorava. Por quê? Acabou tudo. Era uma vida próspera, era uma vida de grande prosperidade, de fartura. Minha família, com toda a desgraceira, pelo menos eu tinha minha família. Meu pai, minha mãe e minhas irmãs juntos. Minhas irmãs não suportaram. Minhas irmãs, no desespero, casaram-se cedo para sair de casa, porque os problemas absurdos. E aí, vim para cá para morar numa casa 3 cômodos de fundo, numa pobreza muito grande. 3 cômodos a casa de fundo ainda. Esse momento parecia ser o fim. Acabou, e agora? Fazer o quê? Família destruída, tudo destruído, uma pobreza total, juntando migalhas para poder comprar a comida. Migalhas do quê? Literalmente. Na época minha mãe vivia, porque não tinha jeito, começou a tentar vender ouro, então tinha pedacinho de ouro aqui, pedacinho, tinha que pegar pedacinho de ouro para tentar vender aí, para comprar comida e começar a vida. E aí? O que a gente faz? Vida acabou, a gente busca Deus, se fortalece em Deus, confia nos propósitos de Deus, confia que existe um Deus, faz a escolha certa ou faz a escolha errada? O que nós fazemos? Porque está uma guerra de sentimentos dentro de você. Há uma guerra de sentimentos dentro de você. Mas aí, o que você faz? Dane-se, não existe Deus, vou fazer o que não devo, vou fazer a coisa errada, vou fazer escolher caminhos errados, ou vou ficar com o que é certo? Ou vou me voltar para Deus? E eu me lembro até hoje que eu já falei sobre isso, que eu me lembro de uma oração que eu fiz, que eu fui lembrar dessa oração, e foi nessa época, que eu fui lembrar dessa oração aqui. Eu me lembrei dessa oração aqui em cima do altar, e quando eu desci ali, que eu me lembrei dessa oração, eu me emocionei, que foi o dia que eu, na minha aflição, no meu desespero, eu escutava sempre minha mãe falar, sempre minha mãe falar que Deus era o Deus dos órfãos e o Deus das viúvas. E aquilo veio dentro de mim, eu falei: Senhor, se o Senhor é o Deus dos órfãos, se o Senhor é o Deus das viúvas, eu tenho pai, mas meu pai não pode fazer nada por mim, eu tenho mãe, mas minha mãe não pode fazer nada por mim, então eu me faço órfão, e me adote como filho, porque meus pais não podem fazer nada por mim. E aquela parecia ter sido uma oração qualquer, mais uma oração, palavras ao vento, mas eu fui me recordar dessa oração aqui, um dia que eu estava pregando, quando eu desci aqui, eu lembrei dessa oração, e o Espírito Santo me fez lembrar dessa oração, me trouxe a lucidez dessa oração, que aquela oração, que parecia que tinha sido palavras ao vento,
que ela foi ouvida naquele momento. Eu fui adotado naquele momento. E o que os meus pais não podem fazer por mim, não podem. O que os meus pais não puderam fazer por mim, Deus fez. Só que nós temos uma escolha: ou nós confiamos em Deus ou não confiamos. Ou nós nos fortalecemos em Deus, nos fortalecemos em Deus de verdade, ou vamos lamber nossas feridas, vamos ficar aí esperando que alguém faça alguma coisa por nós, e vamos ficar nos lamentando, porque não há homem nenhum que me ajude, não há ninguém que me apoie, não há ninguém que faça nada, e os anos vão passando, e eu estou esperando que alguém faça alguma coisa por mim, eu estou esperando que alguém me apoie, eu estou esperando que alguém me dê uma oportunidade, eu estou esperando, quando eu devo esperar em Deus, buscar em Deus, me fortalecer em Deus, intensificar as minhas orações em Deus. Eu preciso buscar intimidade com Deus, para que Deus me dê direções, para que Deus coloque as pessoas certas no meu caminho. Eu preciso transferir segurança a Deus, porque de repente o que eu estou transferindo a Deus é uma insegurança total, que Ele não pode fazer mais do que Ele tem feito, porque eu tenho feito escolhas erradas, eu tenho caminhado em caminhos errados, eu tenho estado no meio de pessoas erradas, e como Deus vai poder fazer na minha vida? Amém, pessoal? Eu preciso, espera aí, eu vou me fortalecer, e não é do dia para a noite também, isso é um crescimento, é um processo, mas é um processo que é mais ou menos assim. Sabe qual é o mal do ser humano? Sabe qual é o mal do ser humano? O maldito imediatismo, que é: mal orou hoje, ele quer amanhã. Tudo nessa vida é lento. Tudo. O processo é lento. Se você começa uma dieta hoje, ou se você começa uma atividade, uma academia hoje, quando você começa ela, faz essa experiência, a sensação que você vai ter no início é que você está ganhando peso. Você vai falar assim: pô, agora que eu estou malhando, agora que eu estou fazendo caminhada, eu estou mais gordo, estou mais pesado, minha balança está dando mais peso. Será que é assim? Não, pode ser, se estiver fazendo errado vai ganhar mais peso mesmo. Mas, por outro lado, se estiver fazendo certo, não muda muito na balança, mas está mudando. Não está? Sim ou não? Tem todo um processo, você está mudando, você está perdendo massa gorda e está ganhando massa magra, então não muda muito na balança, só que você está melhorando, seu corpo está mudando, a sua saúde está mudando, as coisas estão mudando, porque as mudanças acontecem de dentro para... Porque ninguém guarda dinheiro, porque muito pouca gente guarda dinheiro, porque tem gente que diz assim: mas quanto dá para você guardar? Não dá para guardar nada. Se você fizer uma administração, quanto dá para você guardar? Não dá para guardar mais nada, mas se eu enxugar daqui, se eu enxugar dali, dá para guardar 100, 200 reais. Ok, já é um início. Mas o que eu faço com 100, 200 reais? Nada, mas em um ano você já não são 100, 200 reais, em um ano já são 2. Em 2 anos já são 5. Em 3 anos já são, com mais, conforme a coisa vai caminhando. O que eu quero mostrar é que espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente é a mesma coisa. Às vezes parece que a gente, começar a dar trabalho. Então, é assim, é a frase que nós temos falado nos últimos dias, né? A dor do fracasso ou a dor da mudança? Qual que eu quero passar? Eu vou passar pela dor do fracasso ou eu vou passar pela dor da mudança? Eu estou determinado a passar pela dor da mudança. O que eu precisar mudar, o que eu precisar fazer, eu vou fazer. Mas eu tenho um sonho, eu tenho um projeto de vida, eu estou determinado a alcançar e eu vou vivê-lo. É de graça? Não. É fácil? Não. Só que se eu fizer as coisas certas, atitude certa, vai dar certo.
É o que eu falava segunda-feira. O reino de Deus é conquistado à força. Aqueles que usam de força se apoderam dele. Aí a gente volta à história de Israel. Israel sai do Egito. Israel corta o deserto. Tem que cortar o deserto até a terra prometida. Quando chega lá, depois de um processo, que eu vou enxugar a história, depois de um processo, chega lá, quando tem que atravessar o Rio Jordão para pisar a terra, para entrar na terra, chega, usa a fé, Deus abre o Rio Jordão, chega, pisa do outro lado, dá de cara com a muralha, dá de cara com Jericó. Deus prometeu Jericó, mas Jericó tem uma muralha impenetrável. Aí o Senhor diz: agora vocês vão dar passos de fé, vocês vão circular Jericó durante 6 dias, e no 7º dia vocês vão circular 7 vezes, e depois vão clamar, depois vão gritar, e a muralha vai cair. Passos de fé. Há momentos na vida da gente que nós precisamos aprender isso. Parar de esperar facilidade e começar a dar passos de fé. Eu creio, eu vou orar, eu vou intensificar, eu vou clamar, eu vou ungir o que é meu, eu vou rodear ao redor dessa muralha que está impedindo eu tomar posse do que é meu. Eu vou fazer uma corrente de passos de fé ao redor dessa muralha. Eu vou ungir minha casa, eu vou ungir minha empresa, eu vou ungir minha família, eu vou ungir o que eu quero conquistar, eu vou circular ao redor. Isso aqui é meu, essa muralha vai cair. Isso aqui é meu, essa muralha vai cair do jeito que está, não vai ficar da maneira que está, não vai permanecer. Essa é a minha fé. Eu creio, assim como Jericó caiu, essa muralha vai cair. Assim como tinha a muralha que impedia eles tomar posse do que é deles, essa muralha que impede eu tomar posse do que é meu, vai cair em nome de Jesus. Amém? Só que eu tenho preguiça, porque isso é cansativo. Não é cansativo. Cansativo é viver humilhado, envergonhado, gemendo, padecendo, olhando para tantas coisas e não alcançar nada. Isso é cansativo. É ou não é? Isso é cansativo. Porque eu não sei quanto a você, mas a falta de resultado cansa muito mais do que trabalho. Estou certo ou errado? Se você tem trabalho, claro que trabalho é, de acordo com cada profissão, é cansativo. Porém, a falta de resultado é muito mais cansativo. Se você não tiver trabalho, é muito mais cansativo. É muito mais. Cansa muito mais. Porque quando você tem resultado, você não se cansa. Cansa dentro do natural. E como o ser humano não é uma máquina, precisa descansar, você precisa descansar, mas se tem resultado, você quer fazer mais, você quer realizar mais. Você não tem preguiça. Então nós precisamos aprender que aqui tinha 5 oportunidades. Esse cara estava esperando que alguém fizesse alguma coisa por ele. Quando Jesus perguntou, aquilo estava tão condicionado dentro dele que ele podia ter respondido para o Senhor claramente e dito assim: quero, é o que eu mais quero. Senhor, não tem ninguém que me coloca lá, sempre tem alguém que entra na minha frente. Não foi essa a pergunta que Jesus fez. A paralisia estava aqui, ó. Ele era paralítico aqui. E nós temos que ter cuidado para não sermos paralíticos aqui. Paralíticos na fé. Uma mente condicionada sempre a mesma coisa. Nós não damos abertura para nada diferente. Eu não posso viver nada diferente. Nada vai mudar na minha vida, nada vai acontecer na minha vida, nada novo vai acontecer. Não, mas claro, se não mudar o espírito, se não mudar a fé, se não acreditar diferente, como é que vai ser? É isso que nós precisamos. E uma coisa importante, eu disse outro dia, por exemplo, o que está acontecendo aqui na igreja agora? O que está acontecendo aqui nesse momento na igreja? Deus está me usando esse microfone, usando esse lugar para te fortalecer. Deus está usando
nos usando para mostrar a você o que Ele tem para você, o que Ele quer fazer na sua vida. O teu espírito é que vai determinar como você vai receber. Porque na minha caminhada eu descobri que tem gente que se ofende quando alguém tenta motivá-lo. Se ofende. Tem gente que fica ofendido e a primeira coisa que faz é dizer assim: mas ele não sabe da minha situação. Paralisia está ali. Você já prestou atenção que quando você vai orientar uma pessoa e falar assim: querido, a sua vida pode mudar, se você fizer assim, 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 vai mudar. Tem pessoas que isso é quase uma agressão para ela. É quase uma agressão. Aí é cada um. Não pense você que com Israel foi diferente. Tanto é que teve aqueles que conquistaram e teve aqueles que nunca conquistaram. Teve aqueles que creram e tomaram posse, e teve aqueles que recebeu tudo errado e só abria a boca para murmurar. E mais, aqueles que queria apedrejar os profetas do Senhor. Viu? Quando Josué e Caleb, no meio da população, no meio de todo o povo, que o povo estava lá, porque o Senhor nos trouxe aqui para morrer nesse deserto, não é nada daquilo que Deus prometeu, a terra não é boa, teve aqueles que falaram: cale-se, cala a boca, para de falar besteira, a terra é muito boa, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra. Sabe o que a grande maioria fez? Vamos apedrejá-los. Você entendeu ou não? Porque aqueles estavam dizendo: gente, é bom, nós, se Deus se agradar, nós vamos entrar, nós vamos tomar posse, vamos mudar o espírito, vamos mudar a fé. A maioria queria apedrejá-lo. E sabe quando eles se manifestaram, ou manifestaram esse desejo de apedrejar os homens de Deus, sabe o que aconteceu? O Senhor se manifestou e disse: chega, basta. E mais, o Senhor queria fulminar aquele povo. Era o povo dele, mas o Senhor queria fulminar. E foi aí que o Senhor disse: agora não entra mais, vou fazer uma limpeza, esses não entram, vou fazer uma renovação. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Porque Deus tenta nos fortalecer, abrir a nossa mente. Às vezes nós estamos condicionados a pensar errado. Nós já estamos condicionados a pensar errado. Porque às vezes quando nós convocamos para uma oração, tem gente que porque acha que não funciona. Porque acha que não funciona. Porque não é o que vai mudar a vida dele. Não. Então o que funciona? 38 anos está se passando, o que funciona? Ficar esperando ali na beira do tanque do mesmo jeito, da mesma maneira, com 5 oportunidades para entrar e nenhuma, e nunca acontece, outros estão aí, e vinha. É isso que nós precisamos pensar. Eu quero que isso entre dentro de você, porque Deus tem uma vida gloriosa. Deus tem coisas gloriosas preparadas para cada um de nós. E quando você chega a um lugar como esse, Deus trabalha, fala com você para mudar o seu espírito. Sabe o que o Senhor disse? Vai para Números. Não faz parte da mensagem de hoje não, gente, mas vamos lá, vai para Números. Números 20. Vai para Números 20. Vamos começar no 22.
Desculpa, Números 14, 22. Que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes. 23, vai lá. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou, diga comigo, ninguém que me tratou com desprezo haverá. Tratou com desprezo por quê? Porque ignorou a palavra do Senhor. É como se Deus não tivesse falado nada. É como se o que Deus falou não fosse verdadeiro. O que Deus prometeu não era verdadeiro. O que Deus usou Moisés para falar e prometer a eles é como se não fosse nada daquilo fosse verdadeiro. Era tudo balela, mentira, era coisa de homens. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Diga comigo, passa por favor. Mas como meu servo Caleb, o que está escrito ali? Só para aí. Tem outro espírito, não é o da maioria, é um espírito diferente. O espírito da maioria só reclama, murmura, é incrédulo, só falam e fazem o que não deve. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Não foi a maioria, foi a minoria. Porque outro espírito. O que Deus trabalha conosco? Essa mudança de espírito. E essa mudança de espírito. Essa mudança de espírito, nós devemos ter um outro espírito. Um espírito diferente do mundo, um espírito diferente da grande maioria lá fora, dessa negatividade, desse pessimismo todo que está aí, dessa incredulidade toda que está aí. E lembre-se de uma coisa: foram 12 espias espiar a terra. Dos 12, 2 com esse espírito aqui. Os 10 só olhando e dizendo: não podemos, não conseguimos, é impossível, a terra não é boa, e papapá. Só que os 10 abriu a boca e contaminou todos os demais. A gente também sabe, aí é uma responsabilidade de cada um, influenciado por quem, por que espírito você quer ser. Porque os 10 contaminaram toda a congregação, diz a Bíblia. E aí, só pelo relatório da maioria já começou toda a congregação a chorar. E aquilo irou a Deus. O choro deles não foi bom, viu? Aquilo irou a Deus. Porque Deus viu aquilo como incredulidade. Amém? Amém. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Projeta aqui de novo. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração. É um outro espírito, gente. Sabe, nós devemos orar justamente nesse sentido. Porque referências como essa nos traz uma revelação muito preciosa. O Senhor faz uma promessa, a maioria duvida, como acontece nos dias de hoje, trata com desprezo a promessa de Deus, de forma incrédula a promessa de Deus. Tudo que Deus fala é como se não fosse bem assim, quando eu deveria parar e dizer: Senhor, coloca o teu espírito em mim, ajude-me a mudar o meu espírito.
Ajude-me a mudar o meu espírito, Senhor. Eu quero um outro espírito. Eu não quero o espírito, Senhor, que vai me impedir de tomar posse, de pisar nas tuas promessas. Não, eu não aceito. Eu quero o espírito, um espírito que te agrada, um espírito que me leva a alcançar as tuas promessas, que crê na tua palavra, um espírito que ainda que eu não tenha ninguém para fazer nada por mim, eu confio no Senhor, que o Senhor vai fazer o que ninguém pode fazer por mim. Ainda que eu não tenha ninguém para me ajudar, ninguém para me colocar lá, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me colocar lá, o Senhor vai. Esse é o outro espírito. Essa é a fé que deve estar dentro de você. O tanque tinha 5 oportunidades de entrada. 5. Muita gente foi abençoada ali, mas aquele homem não. E justamente você vê que aquilo estava dentro dele, estava lá na mente dele. Você quer ser curado? Querido, era só sim ou não. Ou aquele grito: eu quero, é o que eu mais quero na minha... Não, eu não tenho ninguém que me coloque. Sempre alguém entra na minha frente. Não, não. Sabe de uma coisa, gente? Nós precisamos estar atentos, porque, olha aqui para mim, nós precisamos estar atentos, as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida. Deus tem pressa, nós temos pressa, nós também temos pressa. Às vezes as pessoas me perguntam: mas quanto tempo, bispo? Não, depende de nós. Eu sei, eu tenho uma outra boa experiência comigo. Eu me lembro, eu acho que é nas pequenas coisas que a gente não percebe, né? As pequenas escolhas que a gente faz, o Espírito está dentro de nós, é que é ali que Deus está te sondando e que Deus está te separando. E eu imagino que Deus me escolheu e me separou em algumas coisas que foram acontecendo comigo. Uma delas era que houve um momento na minha vida que eu dei o meu escorregão e parti para uma direção que eu não deveria ter partido. Mas voltei rapidamente. Dentro de mim, lucidamente, e derrotado, eu disse, eu sabia que toda péssima escolha tem suas consequências. Tem ou não tem? Não adianta a gente ignorar isso. Ué, vamos lá, você faz uma dívida, você tem que pagar essa dívida, não é verdade? Você comete um erro, tem coisas que você comeu errado, você passou anos fazendo uma coisa errada, então você tem que começar agora. Se você passou cavando, tem que parar de cavar. Tem que parar de cavar. E agora tem que começar a jogar terra de volta, para tapar o buraco que você cavou. Mas
eu pensava assim, eu sei que tudo tem suas consequências, mas eu não olhava para a consequência. Eu dizia assim, eu não sei se as minhas escolhas, se o plantio que eu fiz vai me gerar alguns anos de consequência, mas se porventura for gerar, eu vou resumir e reduzir essas consequências a meses, porque eu vou intensificar. Eu vou buscar Deus como nunca, eu vou orar como nunca, eu vou agradar a Deus como nunca, eu vou fazer como nunca. Quem é pai aqui? Não houve um momento que você já falou assim para os seus filhos: queridão, meu pai que era chato nisso, meu pai tinha um tal de 60 dias de castigo. Meu pai tinha essa coisa. Outras vezes, quando ele queria radicalizar, 90 dias sem sair de casa. Mas como um bom pai, quando você começa já a fazer o certo, daqui a pouco ele observa que você já está fazendo o certo, que já mudou o espírito, que já viu que aquilo estava errado, que as atitudes estavam erradas, e daqui a pouco, né? E eu disse isso a Deus na época, né? Eu disse assim, Senhor, em oração, lucidamente, eu falei, eu sei que eu fiz plantios errados, eu sei que eu fiz escolhas erradas, eu sei que eu fiz coisas que te desagradou, eu sei disso, Senhor, e eu sei que tudo tem uma consequência, só que se a minha consequência for para ser para anos, 1 ano, 2 anos, eu vou reduzi-la para meses, porque eu vou pegar tão firme, eu vou intensificar tanto, Senhor, que o Senhor não vai ter outra alternativa senão me abençoar. E fiz isso mesmo, intensifiquei com sinceridade, intensifiquei orando, buscando, me achegando a Deus, meditando, e realmente, a verdade é que praticamente não senti consequências das minhas escolhas erradas, porque certamente Deus também olhou no meu coração ali, viu que ali já havia uma mudança, um arrependimento de tudo que tinha feito, e aquilo já era passado. Então, somos nós que mostramos através da nossa fé com obras, porque fé sem obras é o quê? Morta. É o que, como será? Como será? E o que vai ser? Como? O que vai acontecer? Somos nós. Então, nós aprofundamos, nós intensificamos, os meus passos de fé. Está aí a muralha para impedir eu tomar posse do que é meu? Não, então vou circular essa muralha, mas ela não vai ficar aqui não, ela vai cair. Está impedindo eu tomar posse do que é meu? Eu vou agir a minha fé, eu vou entrar na minha corrente de oração, vou entrar no propósito, eu vou intensificar, eu vou buscar, mas vou buscar como nunca, mas essa muralha não vai ficar diante de mim, eu vou entrar e vou tomar posse do que é meu. É como eu disse na segunda, você acha que a gente não ora dentro da igreja? Você acha que continuamente a gente não está aí em oração, ungindo? Ungindo cadeira por cadeira, para que você seja abençoado, para que a igreja seja abençoada, para que as coisas caminhem, para que as coisas aconteçam. Tudo é debaixo de oração e contínua oração. Há momentos que o problema se levanta, você se levanta com força. O problema se levanta mais forte, você se levanta ainda mais forte, você põe ainda mais força. O reino de Deus é conquistado quem usa de força se apodera dele. Quem não põe força acaba sendo derrotado. Então nós precisamos botar força na nossa fé, força nas nossas orações, força espiritual, buscar em Deus, nos fortalecer em Deus, entrar em propósitos realmente, porque o Espírito Santo fala conosco e as coisas mudam. Tem que eliminar a preguiça espiritual. Tudo é difícil. Não, é o que eu disse, difícil é sofrer, difícil é viver fracassado, difícil é olhar para tantas coisas, não aquilo que te traz resultado. Isso não é difícil não. A gente temos que nos libertar, porque às vezes a gente fala que crê, mas as nossas orações, as nossas atitudes não é de acordo com esse crer, não revela isso. As nossas atitudes não revelam isso, não mostram isso.